Êxodo, capítulo 2, o verso 11. Amém? Diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Amém? Podemos nos assentar? Eu quero iniciar essa ministração fazendo uma pergunta a vocês. Vocês têm orgulho de cada detalhe da vida de vocês? Cada um deles, vocês têm orgulho? Se você tivesse a oportunidade de escrever um livro ou fazer um filme sobre a sua vida, você colocaria nesse livro ou nesse filme tudo da sua vida, ou tinha coisa que você ia deixar guardadinho, isso aqui é só para mim? Isso aqui não vai. Há pessoas que a gente está conversando com ela, e ela contando um pouco sobre a vida dela, ela diz assim: se eu pudesse voltar no tempo. Às vezes os pais falam isso, né? Para os seus filhos, dizendo assim: filho, se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha feito essas besteiras. Filho, você tem a oportunidade de não fazer o que eu fiz lá no passado, e hoje me arrependo de ter feito. E hoje não quero isso para a sua vida. Às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nós temos uma situação em nossa vida que a gente não gosta de lembrar, não gosta de contar, não gostaria que aparecesse. É uma situação da nossa vida que é, como diz o ditado, né? O passado foi para trás. Bem, na Bíblia as coisas são um pouco diferentes que na nossa realidade. Na Bíblia as histórias são contadas de forma completa. A Bíblia faz questão de mostrar cada detalhe da vida dos personagens. A realidade sobre cada homem que Deus usou no passado, a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus deu uma ordem a Adão, e Adão pecou. Adão desobedeceu. A Bíblia mostra que Noé, logo após ter construído a arca, ter sido tão obediente a Deus, o próximo episódio é Noé plantando uma vinha e se embriagando. A Bíblia mostra que Abraão, homem que é amado por Deus, homem com quem Deus fez uma aliança, homem que é chamado pelos profetas, amigo de Deus. A gente vai encontrar a história de que Abraão chegou em uma terra e, por medo dos homens daquela terra, ele mente e faz com que sua esposa também vá e minta. Abraão mentiu. Jacó era conhecido por ser enganador. Moisés, como acabamos de ler, matou um homem. Davi adulterou e ainda matou. Os reis de Israel, todos eles desviavam-se do caminho do Senhor. Elias temeu a mulher. Sansão foi derrotado pelo seu pecado. Jonas fugiu da ordem de Deus. Os sacerdotes eram corruptos. Quando Malaquias escreve o seu livro, ele diz sobre os sacerdotes que eles eram corruptos. Balaão era profeta, mas se vendeu. Ele profetizava por dinheiro. No Novo Testamento, Jesus disse que os fariseus eram hipócritas. A gente vai ver que no Novo Testamento, Judas traiu, Pedro negou, Paulo perseguia a igreja. A Bíblia sempre mostra as imperfeições dos homens, para que fique claro que tudo o que o homem faz para Deus, na presença de Deus, é pela graça.
Nunca é porque aquele homem é muito bom. Nunca é porque aquele homem é demais. Nunca é porque aquele homem é alguma coisa. Não, é pela graça. Os homens são pecadores. Os homens não são nada. Os homens não passam de pó. Os homens não passam de pó. Jó. A Bíblia vai começar com um relato que não é Jó que escreve. É Deus quem diz a respeito dele. Deus diz sobre Jó: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não foi Jó que disse isso sobre ele, foi Deus quem disse isso sobre ele. Quando nós vamos chegando ao final do livro de Jó, ele vai dizer assim: falei do que não conhecia, eu me abomino, porque eu falei do que não conhecia e ousei dizer aquilo sobre o que não entendia. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu me arrependo, porque com essa minha boca eu falei demais. Mas era um homem tão reto, tão íntegro. Mas quando a calamidade veio, ele começou a falar algumas coisas que no final do livro ele disse assim: eu me arrependo de ter dito. Eu não deveria ter falado tanto. Eu falei demais. A Bíblia mostra as imperfeições para que isso fique claro. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, hoje eu sou um ministro do Senhor, Timóteo. Mas Deus sabe quem eu era. E pela graça dele, ele me deu tal ministério. Ele me deu essa vocação. É tudo pela graça. E Moisés inicia o relato da sua vida. Quem escreveu esse texto aqui foi Moisés. E ele poderia ocultar essa história da vida dele. É uma história que ele poderia dizer assim: essa aqui não vai entrar não, sou eu que estou escrevendo. Esse aqui fica de fora. Mas ele coloca esse texto aqui para que nós venhamos hoje saber que Moisés foi um homem chamado por Deus. Mas ele foi chamado por Deus pela graça. Não foi algo que Deus viu nele, que fez com que Deus o chamasse. Foi algo que Deus é, por isso que Deus o chamou. Deus é bom, por isso que ele chamou Moisés. Não é que Moisés é bom e foi chamado, é que Deus é bom e o chamou. A questão sempre é essa, meus irmãos. Nunca foi algo que Deus viu em nós, que chamou a atenção dele para nos trazer até aqui. Se hoje aqui estamos, foi pela graça. Foi porque Deus é bom. Deveríamos ser gratos. E esse é o tema da minha ministração. Moisés, um homem chamado pela graça. Foi a graça que chamou Moisés. Foi a graça que o levou a ser tudo o que ele foi. Bem, talvez não exista nenhuma figura tão citada no Novo Testamento como Moisés. Moisés é citado várias vezes no Novo Testamento, várias vezes. Ele é citado por Jesus, ele é citado por Paulo, ele é citado por Estevão em sua morte. E o texto a qual nós lemos nos mostra uma realidade sobre ele. Ele foi um homem usado por Deus, mas ele era um homem pecador, como todos nós. Talvez Pedro quisesse apagar o relato da sua vida naquele dia em que ele negou Jesus. Talvez esse relato ele dissesse assim: não, gente, não escreve isso aí não. Não coloca isso aí não. Não escrevam isso. Talvez ele quisesse apagar esse relato da vida dele. Talvez Paulo quisesse apagar o histórico da vida dele no dia em que Estevão, homem de Deus, estava sendo apedrejado e morto, e Paulo ainda era um jovem e segurava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão e consentia no que estava acontecendo. Sabe o que é consentir na morte do outro? É você estar ali próximo e se alegrar com o que estava acontecendo. Paulo consentia com o que estava acontecendo. Ele não estava a jogar pedras, mas se ele tivesse na mão uma pedra, ele jogaria também. Talvez Paulo quisesse apagar esse relato da vida dele. E talvez ele pudesse, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas era um dos cooperadores de Paulo. Ele poderia dizer: Lucas, essa parte aqui você deixa de fora. Essa parte aqui não escreve não, Lucas. Deixa essa parte aí no anonimato. Bem,
Mas quem seria Paulo se não fosse a ruína a qual ele entrou? Onde estaria Pedro se não fosse aquela ruína na qual ele caiu? Foi no fundo do poço da vida de Paulo. Foi no maior abismo e amargura do pecado de Pedro que eles foram trazidos à fé novamente. Jesus vai até a ruína de Pedro e chama Pedro. Jesus foi até a ruína de Paulo e chamou Paulo. Talvez aquela mulher que foi pega no ato de adultério gostaria que a história dela fosse um encontro com Jesus diferente. Ela foi trazida até a presença de Jesus, possivelmente nua, possivelmente exposta do jeito que ela foi pega. Talvez ela quisesse encontrar com Jesus de uma forma diferente. Mas foi naquele dia em que Jesus teve um encontro com ela e a vida dela foi mudada. Quem sabe a vida em que você viveu foi Deus soltando as rédeas e colocando ela nas suas mãos, para que você percebesse que se não for Ele que governa e dirige a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Às vezes Deus tem que permitir que nós venhamos enxergar isso. Se Ele soltar as rédeas de nossa vida, a nossa vida vai ser como uma ladeira, é só ruína, é daí para baixo. E Deus precisa às vezes mostrar isso para a gente, para que a gente fique consciente e peça todos os dias a Ele: Jesus, segure a minha mão, porque sem Ti eu não vou a lugar nenhum. Essa primeira parte, a qual nós estamos aqui falando, traz pelo menos duas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é: você quer servir a Cristo melhor? Lembre-se de onde Ele tirou você. Se você se lembrar onde você estava e como Ele foi lá buscar você e trouxe você até aqui, você servirá a Ele melhor. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado e nenhum deles retrocedeu na fé. Sabe por quê? Porque eles sabiam de onde eles foram tirados e para lá eles não retornavam nunca. Aqui está a diferença entre um verdadeiro cristão e um falso cristão. Um verdadeiro cristão, ele olha para o passado com alegria. Um falso cristão olha para o passado com saudade. O verdadeiro cristão, ele olha para trás e se alegra, porque Jesus o tirou dali. Mas alguém que nunca converteu-se de verdade, ele olha para trás e diz assim: era tão bom quando eu estava lá. Ele tem saudade. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar desse resumo, desse relato, é que a Bíblia, ela mostra a falha e o pecado dos homens, para que nossa fé seja apenas em Deus e nunca em homens. A Bíblia faz questão de mostrar qual é o caráter humano, como o homem é, para que um nunca confie um no outro, nunca deposite a sua fé no outro, mas sempre deposite a sua fé nele, pois Ele é que é perfeito, Ele que é bom, Ele que é justo, Ele que é todas as coisas. Não devemos confiar em homens. A nossa esperança e a nossa confiança não está em algum homem, está em Deus. É a isso que a Bíblia nos chama a atenção, esses relatos todos dos homens de Deus sendo falhos e pecando. É para que nós fiquemos cientes, nós não devemos imitá-los, nós devemos servir ao mesmo Deus que eles serviram. Apenas isso. Então, o verso 11 vai nos dizer: e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Primeiro, Moisés exclui, ele corta da vida dele todo aquele tempo em que ele viveu na casa de Faraó. Ele sai da casa de Faraó, ele foi criado na realidade pelos da casa de Faraó. Nós vamos encontrar isso no verso 10. E sendo menino já grande, ela a trouxe a filha de Faraó, o qual adotou, e chamou seu nome Moisés, porque das águas o tenho tirado.
O menino foi criado pela mãe até certa idade. Quando ele já estava numa idade em que ele já estava grande, um pouco criado, ele vai agora ser criado no palácio do faraó. E ele corta todo esse período da vida dele, lá no palácio de faraó. E conta o momento em que ele sai e se compadece do povo dele, do povo hebreu. Ele volta e descobre que ele sabia, com certeza ele foi criado pela mãe dele, que o povo hebreu estava sofrendo e ele se compadece do povo. É o momento em que ele conta da vida dele. Ele deseja excluir tudo aquilo que ele viveu no Egito. Ele inicia a história dele contando sobre como se compadeceu dos egípcios e não como ele viveu regaladamente lá no palácio de Faraó. Bem, em Hebreus, não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Em Hebreus capítulo 11, do verso 24 em diante, vai dizer assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter alegria no pecado. Verso 26, tendo por maiores riquezas a afronta pelo nome de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O autor aos Hebreus vai explicar isso aqui, o que aconteceu. Por que Moisés corta a história? Ele diz, porque pela fé, Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo. Meus amigos, isso aqui é muito interessante. Moisés não tinha nada que descer aqui. Moisés não tinha nada do que ver aqui. Moisés estava no palácio de Faraó, quem estava sofrendo era o outro. Quem estava sofrendo era o restante do povo, ele não. Ele estava vivendo muito bem na casa de Faraó. Ele recusou todas as riquezas do Egito. Ele era o príncipe do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Ele era o príncipe do Egito. E ele recusou tudo isso. Porque ele sabia que aquele povo era o povo de Deus. Ele sabia que aquele povo era o povo da promessa de Deus. Ele sabia que aquele povo era o povo de onde Deus havia escolhido para que o Messias viesse. Aqui reside a importância de ensinarmos nosso filho no caminho do Senhor. De onde que Moisés sabia disso? Ele foi criado com a mãe dele. Ele foi criado na casa dele. De onde que ele sabia que aquele povo era o povo de Deus? De onde que ele ia ter fé suficiente para renegar todas as riquezas do Egito para ser maltratado junto com o restante do povo? Aqui reside a importância de você, pai, ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Se você ensinar o seu filho quem é Deus e quem eles são e como Deus nos fala por meio de sua palavra, seu filho, quando crescer, ele vai saber exatamente quem ele é e quem Deus é e como ele deve se portar nesse mundo. Bem, e o texto prossegue. O texto vai dizer que Moisés já era grande. E em Atos capítulo 7, nós vamos ver na pregação de Estevão que aqui Moisés tinha 40 anos. Já era um homem feito. E ele, no verso 12, após ter visto que o povo egípcio estava maltratando os hebreus, ele olha para aquela situação assim, e acontece o que está aí descrito no verso 12. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Ele olha para um lado, olha para o outro, assim, não tem ninguém olhando. Não tem ninguém vendo. Vai lá e mata o egípcio. Esconde o egípcio na areia. E aqui é onde começam as cenas da vida de Moisés até onde Deus o chama. Aqui é onde ele mata o egípcio, o verso 11 e 12. No verso 13 e 14 acontece outro evento. Ele sai no outro dia, verso 13. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me?
como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Agora ele sai no outro dia. E ele pensa que está tudo bem, ele pensa que escondeu direitinho o rapaz lá na areia, enterrou direitinho. Aí ele sai e vê dois hebreus brigando. Ele disse: gente, há versões que vai dizer assim, que havia um espancando o outro. Então ele chega para aquele que estava espancando o outro e diz assim: por que você está batendo nele? Ele diz assim: quem colocou você como juiz aqui da gente? Vai me matar também, como você fez igual o rapaz lá do Egito? Ele disse assim: eita, descobriram. Descobriram. E no verso 15 acontece outra cena. No verso 15 vai dizer assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a cena agora já é outra. Quem foi que descobriu? O Faraó descobriu o que Moisés tinha feito. E agora queria matar ele. E a vida de Moisés começa a ficar de cabeça para baixo agora. Porque o restante do verso 15 vai dizer assim: mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Moisés fugiu. Esse texto vai narrar a fuga de Moisés. Ele vai para uma terra chamada Midian. E quando ele chega nessa terra, ele vai habitar lá. Mas ele chega e senta lá. E agora, no verso 16, vai acontecer outra cena. Temos a cena da morte. A cena do encontro dos hebreus brigando. A cena de Faraó descobrindo o crime de Moisés. Nós vemos a cena da fuga de Moisés. E agora é outra cena. Ele está sentado no poço. E o verso 16 diz: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água. E encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância. E abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixasse o homem, chamai-o para que coma pão. Para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A história de Moisés vira de cabeça para baixo agora. Moisés deixa de ser o príncipe do Egito para ser forasteiro, para andar fugindo. O faraó queria matar ele. Criou como um filho, mas agora queria matá-lo. Os acontecimentos que estão aqui descritos são muito interessantes. Ele chega lá em Midian e as 7 filhas de um sacerdote, possivelmente esse sacerdote não tinha filho homem, e as filhas estavam cuidando dos rebanhos dele, vão tirar água. Os pastores daquela cidade impedem ela de tirar água. Ou então elas já tinham tirado e agora eles pegaram a água dela. Alguma dessas duas posições. E Moisés vê essa cena, estava sentado junto ao poço e vai lá. Pega a água, defende elas, dá água para os rebanhos delas. E agora elas voltam para casa e o pai delas olha assim: vocês chegaram tão cedo hoje, o que é que aconteceu? Elas olharam assim: mas a gente encontrou um homem egípcio. Moisés foi educado muitos anos na cultura egípcia, pelo modo de falar, pelo modo de portar-se. O que elas pensaram de Moisés? É um homem egípcio. Moisés era um homem culto em toda a cultura do Egito. Era um homem muito bem instruído em tudo no Egito. Foi criado na casa do faraó. Ele não era da ralé, ele era da alta estirpe. E elas apresentam ele como sendo egípcio. Aí o pai delas pergunta: mas e cadê esse homem? Chamem ele aqui. E Moisés vai para lá. E agrada aquele sacerdote daquele lugar, Reuel. E passa a morar ali com Reuel. A princípio ele passa a morar ali para ajudar Reuel com aquele rebanho. Porque só quem ia buscar água para dessedentar aquele rebanho eram as filhas. Mas agora com Moisés ali, ele ajudaria.
Moisés acaba se apaixonando por uma das filhas daquele rapaz, casa com ela e é melhor ainda. E termina o texto ele colocando o nome em um filho. O nome do filho é Gerson, porque ele se lembra que agora ele é um forasteiro. Agora ele está fugitivo. Esse talvez poderia ser um evento da vida de Moisés que ele gostaria de esquecer. Mas foi nessa terra, lá em Midian, no fundo do poço, onde Moisés estava um dia apacentando os rebanhos. E ele olha ao longe e vê uma sarça. A sarça é um tipo de planta. E essa sarça estava em chamas. Só que até aí normal, né? O lugar era árido, as coisas entravam em chamas. Até aí tudo bem. Ele olha uma vez e a sarça está em chamas. Ele olha uma segunda vez, a sarça está em chamas. Ele olha de novo e cadê que a sarça se acabava? Não se queimava. As chamas ali naquela sarça, ele disse, vou ver o que é isso. E se aproxima daquela sarça. E quando ele chega perto, Deus, por meio da sarça, fala com ele, diz assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás pisando é terra santa. Eu, Moisés, vi a aflição do meu povo. E você vai voltar para lá, Moisés. E você vai retirar aquele povo da opressão do Egito, porque eu serei contigo, Moisés. No evento mais catastrófico da vida de Moisés, foi o momento em que Deus chamou ele. Foi o momento em que Deus decidiu usar a vida dele. Bem, e os versos 23 até o 25 vão contar. E aconteceu depois de muitos destes dias. E esse termo, depois de muitos destes dias, refere-se também a 40 anos. Moisés passou mais 40 anos ali na terra de Midian. Morrendo o rei do Egito, aquele rei que queria matar Moisés, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, conhecendo-os Deus. É muito interessante o que acontece. Porque a cena muda. No capítulo 3, a cena é de Deus falando com Moisés. Mas antes de chegar no capítulo 3, mostra o povo como é que estava. Moisés estava desse lado em Midian. Mas o povo estava lá. E o que é que estava acontecendo com o povo? O faraó morreu. E entrou outro no governo. E aquele faraó era pior do que o de antes. O povo começa a sofrer ainda mais. E começa a clamar a Deus. Dizer, Deus nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Porque a gente não está suportando mais. E o clamor chegou até os ouvidos de Deus. E Deus lembrou-se. E o termo lembrou-se aqui é muito infeliz em tradução. Porque lembrou-se. Em nossa língua é quando a gente esquece de alguma coisa. Mas aqui não. Aqui o lembrou-se traz a ideia de chegar o tempo exato para que se cumpra alguma coisa. Deus havia feito uma aliança com Abraão lá atrás, dizendo assim, a tua descendência será escrava em uma terra, e será escrava por 400 anos, mas quando cumprisse esse tempo, eu retirarei ela da escravidão. E agora Deus lembrou-se da promessa que ele tinha feito a Abraão, ou seja, havia passado os 400 anos, era o momento exato para que Deus cumprisse a sua promessa. E estava lá o libertador, do outro lado, lá em Midian, e o povo clamando a Deus. A cena era perfeita. Deus permitiu que a escravidão se tornasse ainda pior, para que o povo clamasse. E Deus permitiu que Moisés não morresse no dia em que Faraó mandou matar todas as crianças do Egito. Moisés estava lá, o libertador lá estava, e o povo aqui estava clamando. Deus disse assim, vocês querem um libertador? Já tenho tudo certo, vocês vão sair daí, porque chegou o meu tempo e eu já preparei todas as coisas. A perfeição dos projetos de Deus nos deixa atônitos. Nos deixa atônitos. E esse texto nos traz algumas aplicações. A primeira delas é que nós entendemos que tudo é pela graça. Não existem grandes homens, existe um grande Deus. Deus faz tudo pela graça. Nós não somos tão bonzinhos que somos merecedores de Deus agir por nosso meio.
Tudo é pela graça. Uma segunda instrução que esse texto nos traz é que Deus não esquece das suas promessas. 400 anos antes, fez uma promessa para um homem que já tinha morrido. Deus podia dizer, não, deixa isso para lá. Não, ele havia prometido, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus nunca vão falir, nunca vão passar, sempre cumprir-se-ão. Esse texto também traz grande consolação para a nossa alma, pois esse texto nos informa que Deus usa pecadores e Deus chama pecadores. Que bom, meus irmãos, que Deus, mesmo sendo santo, Ele condescende em chamar homens e mulheres como nós para trabalharmos na obra dEle. Nós estamos aqui pela graça desse Deus. Esse texto também nos exorta. Ele nos exorta nos dizendo que não devemos confiar em homens, devemos confiar apenas em Deus. A nossa confiança e esperança deve estar apenas em Deus. Homens são falhos, homens são pecadores, homens hoje estão certos e amanhã erram. Mas Deus não, Deus é imutável, Deus é perfeito sempre. Mas esse texto diz também uma palavra para aqueles que hoje estão distantes do caminho do Senhor. Ele nos diz que ninguém está tão distante que a graça de Deus não possa resgatar, transformar e salvar. Não importa os caminhos a qual o homem trilhou, não importa por mais profundo abismo a qual ele caiu, se Deus o visitar, Deus pode o tirar de lá, Deus pode transformar a vida dele, salvar essa vida. Nenhum homem está distante, tão distante que a graça de Deus não possa alcançar, e isso é um grande alento também para a nossa alma. Continue orando pelos filhos de vocês que estão distantes, continue orando pelos maridos que estão distantes, continue orando por aqueles que vocês amam, aqueles que vocês conhecem e hoje estão distantes, pois nenhum homem está num abismo tão profundo que a graça de Deus não possa buscar, que a graça de Deus não possa resgatar, que a bendita graça que hoje fez com que você estivesse aqui sentado, ela pode ir buscar este homem lá. Que palavra tão maravilhosa, meus irmãos. O nosso Deus é poderoso.